Olá pessoal, aqui é Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Um Verão na Itália, da Carrie Elks. Bom pessoal, eu escolhi esse livro para ler algumas semanas atrás, quando eu finalmente terminei todas as minhas leituras do doutorado e eu poderia finalmente ler o que eu quisesse. Eu terminei de ler o livro que eu estava lendo anteriormente, que foi Breakfast with Buddha, Café da Manhã com Buda, que tem um vídeo aqui no canal só sobre esse livro que foi fantástico. Se você ainda não assistiu, clica aqui em cima e assista o vídeo resenha. Bom, então eu terminei aquele livro em rota. Eu estava em Florianópolis e ainda ia voltar para Curitiba e não tinha levado outro livro. E vocês sabem que eu não consigo ficar com um livro na mão, com uma leitura em andamento. Então eu já, antes de me desesperar, fui até a livraria mais próxima e eu adoro quando existem essas possibilidades de você olhar em volta de uma livraria e pensar o seguinte: eu posso escolher qualquer livro e eu posso começar a ler esse livro nesse momento. É uma sensação de liberdade muito grande, né? Eu, na verdade, sofro comigo mesma, porque eu que me imponho uma lista de livros e eu acabo me obrigando a ler essa lista de livros, mas em ocasiões excepcionais como essa, na qual eu não tinha um livro ali para engatar logo em seguida, eu decidi ir até a livraria e escolher um livro não ao acaso, um livro que me chamasse a atenção. E como nós estávamos no início de dezembro, no início do verão, eu queria escolher um livro bem leve, algo que fosse diferente das minhas leituras anteriores, que eram mais as minhas leituras do doutorado, que eram mais pesadas. Eu queria algo bem leve, bem dinâmico, bem rapidinho e que desse uma sensação, que me deixasse no clima do verão. Então, eu vi essa capa aqui, Um Verão na Itália. Gostei muito dessa capa aqui. Aliás, me deu uma vontade de ser essa mulher aqui no mesmo instante. Aqui uma vila italiana, esse céu azul, essa água esverdeada. E vi aqui As Irmãs Shakespeare, volume 1. Tudo bem que quando eu li volume 1, livro 1, fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu não queria começar mais uma série de livros, mas enfim, acabei escolhendo esse livro pela seguinte razão. Pelas seguintes razões. Uma delas foi a capa, outra foi que, ao ler aqui atrás sobre a sinopse do livro, eu descobri que a protagonista, que é a Sesca Shakespeare, não sei se pronuncia assim, Sesca ou Cheska ou Siska, não sei. Sesca Shakespeare, um nome bem estranho, né, para uma pessoa, uma mulher no século XXI. Mas enfim, ela escreve peças de teatro e durante todo o livro, cada capítulo traz uma citação de alguma peça do Shakespeare. Então eu sou muito apaixonada pelo Shakespeare, estudo Shakespeare, pensei, vai ser interessante, né, juntar o útil ao agradável e decidi ler esse livro. Quando você lê a contracapa do livro, você tem a seguinte sinopse. Ela é uma jovem muito bonita, ela escreve peças de teatro, mas ela acabou, a sua primeira peça foi um fracasso, porque o ator principal, que seria o protagonista da sua peça, e era um ator hollywoodiano muito famoso, abandonou a sua peça, abandonou o projeto para se mudar para Hollywood, se eu não me engano. Essa história se passa em Londres no início, ela mora em Londres. E aí, com esse abalo, ela acaba desistindo do teatro, ela vai trabalhar de empregos, ela vai de emprego pior a pior, ela trabalha em um café em Londres que serve livros, não, que serve cafés num ambiente cheio de gatos. Ela é demitida, então ela vai indo de mal a pior, ela não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, e ela tem 3 irmãs, que também são as 4 irmãs Shakespeare ao total, né? Eis que ela recebe um convite, uma proposta do seu tio, que tem amigos na Itália, no sul da Itália, e eles têm uma vila enorme, maravilhosa, que precisa ser cuidada. E o casal que cuida dessa casa precisa viajar, porque um dos familiares está tendo um bebê, então eles precisam viajar para cuidar desse membro da família, e aí a casa vai ficar sozinha e eles precisam de alguém de confiança para cuidar dessa vila italiana. E aí que entra a Sesca.
Ela então aceita, já que ela foi demitida mais uma vez do seu último emprego e ela tá sem perspectiva nenhuma, ela aceita essa proposta, vai até a Itália e se encanta com o local, que é eu imagino que seja um lugar parecido com essa foto aqui, uma vila numa cidadezinha do interior da Itália. E está em pleno verão, então na Itália muito calor, ao contrário de Londres, que é onde ela morava. E ela tá lá cuidando da casa, que aliás é uma casa maravilhosa, ela já se aconchega, tem uma biblioteca enorme lá dentro, ela pega livros para ler e ela decide que ali ela vai voltar a escrever. Então ela começa a escrever uma nova peça, até que alguns dias depois alguém aparece nessa casa de surpresa. No início ela fica um pouco com medo, quem que é essa pessoa que chega durante a noite e buzina para abrir o portão, e aí ela descobre que não é ninguém mais, ninguém menos do que Sam Carlton, o ator hollywoodiano galã maravilhoso que arruinou a carreira dela no teatro. O que ela não sabia é que os pais do Sam são os donos desse lugar, dessa casa que ela está tomando conta, e o Sam está fugindo dos paparazzi em Hollywood e quer passar alguns dias, algumas semanas nessa vila que é da família dele na Itália. E aí os dois, a Sesca tem um ódio mortal pelo Sam, porque ela acha que foi ele que arruinou a vida e a carreira dela. O Sam, no entanto, nem sabe que causou essa confusão toda na vida dessa menina, e os dois vão ter que aprender a conviver nessa casa juntos, se odiando, mas ao mesmo tempo com uma atração física um pelo outro. E aí vocês já sabem qual é o final da história, né? Aliás, não é preciso nem ler até o final do livro para descobrir o que vai acontecer, mas de uma maneira geral é uma leitura divertida, é uma leitura um pouco cansativa às vezes, mas esses livros que normalmente seguem um padrão, esse padrão clichê de chick lit, que tem um casal que se odeia e depois se ama, etc, etc, o que eu acho que diferencia um dos outros é a maneira como é escrito, o lugar onde se passa e as descrições dos locais e das atividades. Por exemplo, a descrição da Itália é algo que eu gostei bastante, a descrição dessa cidadezinha no interior. Gostei muito da descrição de comida, ela vai para alguns restaurantes, ela cozinha em casa, então macarrão bolonhesa, nhoque, lasanha fumegando no forno, então é algo que eu gostei. E outra coisa que me fez comprar o livro foi que ela trabalha com o teatro, então tem certas coisas que eu me identifico com ela. Por exemplo, ela no final do dia ela vai fazer um chá, senta em uma poltrona, pega um livro, um bloco de anotações para escrever ideias que ela tem sobre a peça dela. Então é um livro gostoso, mas não espere nada de sensacional. Se você está precisando de um livro bem levezinho para essas férias, eu recomendo Um Verão na Itália, mas não espere nada muito original. Eu dei 3 de 5 estrelas, não foi um livro que eu tenha me arrependido de ter lido, mas não acredito que eu vá ler os outros 3 volumes das Irmãs Shakespeare. Cada livro acompanha uma das irmãs. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês já leram esse livro, me escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, ou se já leram algum outro livro da Carrie Elkes. Eu li aqui atrás que ela é uma escritora que ela já escreveu diversos romances, incluindo Sempre Foi Você, que aparentemente é o livro mais famoso dela. Se você já leu e já teve uma perspectiva diferente do trabalho dela, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos, ótimas leituras e um ótimo verão!